Então, olá a todos, boa tarde e boa noite, porque nós aqui já estamos na noite. Vamos então hoje dar início ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Como nós sabemos, estávamos todos a falar sobre como é que chegamos aqui, como é que nós sentimos este chamamento ou este chamado para seguir estes passos, para seguir estes ensinamentos, para nos juntarmos ao conhecimento de Alice Bailey e do mestre Djwalku, o tibetano. Portanto, dando continuidade a este nosso trabalho e, como sempre, vamos fazer o nosso pequeno alinhamento. Vamos respirar calmamente, profundamente, pelo menos 3 vezes. Vamos acalmar os corpos da personalidade. Vamos elevar a nossa mente para zonas tranquilas, serenas. Vamos dar atenção ao nosso coração. Deixar que se faça a ligação mente-coração. Vamos sentir um pequeno fio de luz que nos liga coração a coração, formando um grande círculo grupal. Vamos agradecer aos nossos mestres. E vamos pedir a nossa proteção. Mantra de proteção. Como almas, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Alinhados num só coração.
na consciência que somos co-criadores, no fluxo da respiração divina. Utilizemos o mantra poderosíssimo da grande invocação. E assim cooperamos com as energias mais puras e conectamos-nos diretamente com a fonte. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão. Então vamos dar as boas-vindas a quem chegou durante o nosso alinhamento. E vamos ler de novo os 2 slides que nós tínhamos da reunião passada e vamos então deixar cada um expressar como é que sentiu este chamado, este chamamento para estar aqui neste momento a estudar este livro connosco neste círculo de coração, de luz no coração. Então vamos lá. Eu vou ler. Dar um exemplo à humanidade. Ao tratar o tema, deixem-me fazer aqui uma coisa, senão eu vou ficar sem computador. Ao tratar o tema do trabalho da hierarquia oculta num livro dedicado ao público, muito ficará por dizer. O homem comum tem interesse e a sua curiosidade desperta quando se fala destas individualidades.
mas ainda não está preparado para mais do que uma informação geral. Aqueles que, da curiosidade, passam para o desejo e procuram conhecer a verdade tal como é, obterão mais informações. Quando eles menos empreenderem o necessário trabalho e estudo. Quando eles mesmos empreenderem o necessário trabalho e estudo. A investigação é desejável e a atitude mental que este livro espera despertar pode ser resumida nas seguintes palavras. Estas afirmações parecem interessantes e talvez sejam verdadeiras. As religiões de todas as nações, entre as quais a cristã, dão indicações que parecem corroborar estas ideias. Vamos aceitá-las como hipóteses de trabalho, relativas à consumação do processo evolutivo do homem e o seu trabalho para alcançar a perfeição. Portanto, vamos procurar pela verdade como um facto em nossa própria consciência. Toda a fé religiosa expõe a crença de que quem busca com fervor sempre encontra o que procura. Portanto, vamos procurar. Se em nossa busca comprovarmos que estas afirmações não são mais que sonhos visionários, sem proveito algum, que nos levam tão somente à escuridão, não teremos perdido tempo, pois saberemos onde não se deve procurar. Por outro lado, se a nossa investigação nos levar pouco a pouco à confirmação e a luz brilhar cada vez com mais clareza, persistamos até que surja o dia e a luz que brilha na escuridão ilumine o coração e o cérebro. Então, o buscador despertará para a compreensão de que toda a evolução tende a outorgar esta expansão de consciência e esta iluminação, e que o êxito do processo iniciático e a entrada no quinto reino não são uma quimera, ou fantasia, mas realidades estabelecidas na consciência. Pronto, se entretanto as nossas afirmações não passarem de sonhos visionários, já sabemos que não perdemos tempo. Pelo menos sabemos onde não procurar. Então, gostaríamos de dar continuidade àquele trabalho que começámos na passada quinta-feira, de quem quiser partilhar como é que chegou aqui, qual foi o caminho, qual foi a experiência, qual foi a curiosidade que os trouxe até aqui. Alguém quer partilhar? Anabela, posso começar eu? Podes. Então, Uma voz portuguesa de Portugal. como tu me falaste neste projeto, eu achei interessantíssimo por uma razão muito simples. Estamos numa era de grupo. Sabemos perfeitamente que a vinda à encarnação é uma encarnação grupal. Quem encarna é a humanidade. Nós somos apenas átomos, células dessa humanidade. E, portanto, o fazer este tipo de trabalho de leitura do ensinamento sem idade, que é-nos trazido pelo mestre João Kuhl, através da Alice Bailey, e podermos, em conjunto, analisarmos o livro e, sobretudo, o que é que ele nos traz de conhecimento, é absolutamente fantástico. E por isso eu sou grata por poder, de repente, do nada, cair do céu por não ter unhas e estar aqui no grupo, a usufruir desta partilha. Por outro lado, isto que tu tiveste a ler, este bocadinho que tiveste a partilhar, eu estava a ler e estava a ver o caminho do discípulo, porque o caminho do discípulo, ou do aspirante também, mas principalmente do discípulo, é exatamente
esta experiência de quem somos nós, de, 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 de testarmos a nossa fé, de percebermos o que fazer no aqui e no agora, e entender que ao falarmos da hierarquia, estamos a falar dos nossos irmãos de caminho, de todos aqueles que, que já estão a viver esta experiência da Terra há milénios, que muitos deles, os mestres, etc., os grandes iniciados, passaram por tudo aquilo que nós também estamos a passar e digamos que se licenciaram com, com 20 valores e por isso ocupam agora uh, altos lugares em termos de níveis de consciência. E isto é muito interessante, realmente nós percebermos, primeiro, que não estamos sozinhos, segundo, que estamos a percorrer um caminho de grande responsabilidade, que estamos a perceber quem somos em cada segundo desta existência e ao mesmo tempo estamos, ao perceber quem somos, ao perceber como é que como os nossos sentidos nos trazem o conhecimento, porque no fundo é isso, como é que nós conseguimos transformar isso, fazer uma síntese de todo esse conhecimento, de criar novas condições, de criar novas oportunidades, de nos libertarmos de toda a dor e sofrimento que é implícita neste caminho, mas que eu cada vez mais acho que temos que pensar, porque é tudo uma questão de pensamento, temos que pensar e criar uma terra de beleza, de harmonia, de alegria, de amor e não conotarmos com o sofrimento, apesar dessa ser, digamos, a porta da experiência por excelência, porque é a maneira de que nós temos de identificar que há qualquer coisa que não está bem. Quando nos dói, é porque qualquer coisa não está bem. E tudo o que o mestre nos traz é o relato, neste caso, não é? O relato desses irmãos maiores que, tal como nós, percorreram o caminho da Terra, alguns já se libertaram da forma física porque já não precisam dela, uma vez que neste momento, graças ao seu elevado estado de consciência, eles podem permear todos os níveis, todos os estratos, todas as formas, etc. E pronto, no fundo é um bocadinho isto que de repente me surgiu desta leitura. Obrigada. Obrigada, Ana. Sim, se nós pensarmos que todos os mestres e as pessoas que escreveram estas palavras e que nos deixaram para que nós pudéssemos refletir sobre elas já passaram por aquilo que nós estamos a passar agora, tornam-os mais próximos de nós, não é? Ou nós mais próximos deles, que é essa a ideia, não é? Ascender. Mais alguém? Anabela, boa tarde. Olá! Posso falar agora? Claro que sim. Uhum. Então, já faz bastante tempo, muitos e muitos anos, eu tenho buscado o estudo dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, e há muitos anos atrás, num grupo, eu conheci a Lucelena, tive o privilégio de conhecê-la. E hoje nós formamos um grupo de estudos com ela, já tem 19 anos que nós estamos juntos nesse grupo, e agora ela fez esse convite para participar desse grupo com vocês, do estudo dos ensinamentos do mestre tibetano, e eu prontamente aceitei e estou aqui realmente muito gratificada em participar. O carinho de vocês é algo assim que não há palavras humanas que possa estar assim
exprimindo o que vocês fazem a gente sentir. Vocês são pessoas assim extremamente dóceis e nos confortam, nos deixam à vontade para poder aprender, para poder expor aquilo que nós entendemos ou não entendemos, sempre prontas a nos explicar. Tem sido uma experiência fantástica e eu sou muito grata por ela. Eu posso falar, Anabela? Tens a palavra, Angélica. Sim. Eu fui educada na Igreja Católica, fui batizada, fiz todo o processo na Igreja Católica. Um, Quando tinha aproximadamente 20 anos de idade, um, passei por um processo difícil na minha vida. E então eu consultava a Bíblia para, eh, para ir buscar palavras que me ajudassem a superar. Portanto, abria assim abria a Bíblia e depois lia um parágrafo ao calhas. E um dia eu abri a Bíblia e lá estava uma frase que dizia que todas as mulheres e as crianças teriam que obedecer ao homem, que não tinham quaisquer regalias, nem. Prontos, o homem é que mandava na mulher, a mulher era para servir o homem e todos os homens e tudo. E então eu fiquei um bocado chocada com isso. Fechei a Bíblia e depois pensei assim: Deus não pode ser isto, Deus não pode punir homens e mulheres, que isto não é verdade, isto não pode ser uma verdade. E então, desde aí, eu procuro a verdade, encontrar a verdade, e que encontro nestes livros, que vai muito ao encontro daquilo que eu acho que é uma verdade. Gratidão. Quem mais? Anabela, todas. Esse é o momento daquela partilha ainda? Eu entrei um pouco Ainda, atrasada. Kelly. Não, pode partilhar, Ah, tá. Kelly. Ai, que bom, é. Ah, então eu vou dizer. Eu tive um pai que por fim se tornou um espírita, mas antes disso ele buscou muitas religiões. E mesmo dentro do espiritismo tinha uma coisa muito segmentada, né? De que a verdade sou eu. Isso me incomodava muito. Até que um dia, isso tem 35 anos, ou um pouco mais, eu ouvi a palavra exobiologia, cultura de paz e a frase: só existe uma religião, o bem. Aí eu, aí eu me achei, aí eu me encontrei. Eu falei: agora sim, agora é a voz de todos, né? É o caminho da busca da verdade, está em todos na linguagem, qualquer que ela seja. E aí entrei, né? Na época era o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, não sabia nem falar esse nome. E aí a gente foi estudando e ouvindo e participando dos grupos e abrindo. E hoje eu tenho a honra até de estar neste grupo também, né? É uma grande família com objetivos comuns e cada um respeitando a sua linguagem, né? Mas o mote é a cultura de paz, é aprender o exercício do amor. Então, gratidão também por fazer parte desse grupo. Boa noite, meninas. Adalto, tudo bom? Bem, vou rapidamente falar a minha introdução aqui. Eu acho que aos 16 anos ainda, 15, 16, eu tive a honra de ter contato com uma instituição. Eu sou de uma cidade muito pequena, do interior de Minas Gerais, e esta
instituição, ela se chamava Santuário Mata Quiterrangue, Olhos que Contemplam os Céus. E eles levaram para a minha cidade alguma atividade a ser feita lá anteriormente, que depois seguiu para outros caminhos. Mas foi lá me buscar. E desde então, aquela mensagem, aquele contato com aqueles livros que um dos integrantes me passaram, me tocou desde o começo. E cada vez que eu pensava naquela instituição e nas pessoas que trabalhavam, ou no guia que mantinha em sua mente este grupo, né, a energia desse eu me arrepiava todo. Então eu já sabia que aquele processo ali era um caminho que eu tinha que seguir. E comecei a estudar o livro Primeiros Passos nas Estradas, em seguida do mestre tibetano, e foi cada vez mais abrindo esse processo para mim de iniciação nesse caminho. Mas para eu fazer parte do grupo, eu tinha que fazer um curso chamava curso de meditação, curso de meditação, tem um nome. E eu estava vindo para Belo Horizonte, uma cidade maior, onde o grupo se reunia, e demorou-se um ano e meio para fazer esse trabalho. Neste um ano e meio, eu busquei, não podia participar, eu busquei em vários locais, matar a sede, né? Na religião católica, na religião evangélica, no Hare Krishna, até chegar à minha vez. E foi uma experiência, assim, gratificante, porque eu sei onde não buscar, né? Então, não perdi o tempo nesse momento, eu descobri onde não buscar, como está escrito aqui no nosso slide. E quando eu cheguei na a oportunidade de servir no trabalho, o que mais me acolheu, o que me identifiquei mais foi a possibilidade do serviço, porque a teoria é muito, todos nós temos fácil acesso, vamos dizer assim, quem busca, mas o serviço, ele é transformador nesse processo da iniciação, né? O serviço junto com a meditação, né? E a instrução. Então, foi o tripé perfeito e até hoje eu busco me dedicar a esse caminho, né? Para poder, né, levar essa luz também para as pessoas próximas a mim e cada vez mais expandir esse momento aí junto com vocês. Obrigado. Obrigada. Quem mais? Acho que chegou a minha vez agora. Faz favor. Então, eu sou uma buscadora, assim como nós todos, né? Também fui criada na Igreja Católica e ela não me respondia às perguntas que eu sempre fazia a mim mesma. Então, não me preenchiam o que diziam dos dogmas da Igreja. Embora minha mãe, depois, também como buscadora, era Rosa Cruz, e a Rosa Cruz com aquela coisa de ter a filosofia de tudo secreto, né? Hoje em dia ela é discreta, mas era uma ordem secreta. Aquilo também não me chamou atenção. E faz pouco tempo, mais ou menos aí pelos anos 2000, quando o mundo ia acabar, lembra que o mundo ia acabar no ano 2000, não é isso? De repente eu vejo um banner, um cartaz numa loja que antigamente era tipo Mundo Verde, que hoje em dia a gente tem Instagram, né, gente? Tem Facebook, tem essas coisas. Antigamente não, era o Prana, Jornal Prana, e essas lojas de produtos naturais que você conseguia ver alguma coisa, né? E eu vi uma foto do mestre Saint-Germain, era um convite para o dia 1º de maio, que era a Ascensão de Saint-Germain, na comunidade que até hoje eu frequento, comunidade Unindo Corações, lá no Maitá, embaixo do Cristo, uma visão do Cristo maravilhosa. E ali, com o estudo da Grande Fraternidade Branca, Saint-Germain, Mestra Kuan-Yin, Chama Violeta. Então, eu fui me alimentando de uma forma tão espetacular e divina e amorosa e acolhida por essa comunidade. E daí conheci Cecília, conheci Lucelena, fazemos parte desse grupo de 19 anos de estudo e a oportunidade de continuar buscando os desejos da nossa alma. Ela nos disse: Olha, tem um grupo espetacular para vocês fazerem parte, o mestre de Jalcu, que ela fala tanto. Então, para nós foi excelente, né, Cecília? Entrar nesse grupo tão acolhedor, esse sotaque de vocês arretado aí de Portugal que a gente ama, cada uma com um jeitinho diferente, e a gente se sente bastante acolhida para cada vez evoluir mais
e servir, conforme o irmão Adalton falou, que a gente, né, o trabalho é esse, é servir e amar, servir e, e colocar na prática, né? Tudo que a gente aprende aqui, colocar em prática. Se não houver prática, também esse estudo fica sem sentido. Então, colocar no dia a dia, né? Minuto a minuto, momento a momento. Então, sou muito grata de estar aqui com vocês também. Gratidão a vocês todos por estarem aqui conosco, porque estamos numa época em que o trabalho grupal é muito importante e nós, como grupo, estamos a prestar o nosso serviço. E passo a passo nós vamos conseguir e vamos continuar a caminhar. Quem mais quer partilhar? Nossa, posso só eu por enquanto, na minha contagem aqui. E falto eu ainda, não falei. Não, mas você é a que vai fechar assim, ó. E Quando a você Aurora? falar, não tem mais espaço. Boa noite, meus queridos. Olá, Eu também já é Sónia. noite no Brasil, já escureceu. Bom, desde muito criança eu era muito inquieta nessas questões, saber o que mais existe além do que me falam, né? Mas eu posso resumir mais especificamente que nos anos 60 houve todo um boom chamado de realidade fantástica, em termos de livros. E o primeiro que eu li foi O Despertar dos Mágicos. É um livro bem antigo, né? E a partir dali, uma série de livros na mesma linha me chamaram a atenção e eu fui estudando. Em 78 eu comecei a estudar astrologia com um mestre especial lá em São Paulo, já falecido. E a partir dele eu também fui encaminhar para o esoterismo, aquilo que ele podia me passar, do conhecimento dele. E assim foi uma sucessão de, digamos, direcionamentos que me levaram aí a várias linhas. Então, ler tudo que nós chamamos de esoterismo, Blavatsky, Annie Besant, Gurdjieff, Alice Bailey, por aí foi. E a Alice Bailey ficou mais forte em mim por causa da astrologia esotérica. Eu já trabalhava com astrologia na época e aquilo ficava muito mais afinado com a astrologia que eu praticava, que é a astrologia do método Huber. Bruno e Luiza Huber foram secretários da Saggioli, quando ele escreveu a Psicossíntese, e a Luiza Huber foi cofundadora da unidade da Escola Arcana de Genebra. Então aí ficou mais forte o trabalho, né, a busca de ensinamento através dos livros Alice Bailey. E assim vai, uma coisa leva a outra, um grupo aqui, outro ali. Conheci o grupo aqui de BH em 2014, curso de cura esotérica com a Nicole. Depois estava com outro grupo em São Paulo também. Na pandemia, eu fiquei mais próxima da fundação e foi uma maravilha, porque todo dia eu tinha uma meditação específica durante a pandemia, então eu não me senti nem um pouquinho isolada, abandonada na minha casa, porque eu tinha o apoio todo do grupo, né? E depois, com o trabalho da integração ibero-americana, da difusão da grande vocação, aconteceu a meditação consciente, que trouxe agora para nós esse estudo específico. Então, assim, bem resumindo, minha caminhada é essa. Eu sempre questionando, querendo saber mais, por que mais? Até aqui me contaram isso. E aí, o que vem depois? Nós estamos aí na caminhada. Estamos aí. Gratidão por estar com vocês. E realmente é muito gostoso ouvir um português em Portugal. Que maravilha. Obrigada, Nélio. Ora, e mais alguém? Eu só consigo ver 4 carinhas, 5 carinhas. Alguém mais quer partilhar? Eu vou partilhar. O meu caminho é um pouco diferente, eu acho, de todo mundo. Porque eu não tinha grandes questionamentos, não. Eu fui criada
e ainda sou católica, né? E eu sei que eu era muito carola desde pequena. Eu ia à igreja, eu fazia as 9 sextas-feiras, fazia novena. Minha avó me levou para ser membro do Sagrado Coração de Jesus. E eu ia. Essas coisas iam me chamando. Mas eu não questionava, né? Eu só questionava um pecado que tinha na minha lista de pecados dos livrinhos que davam para criança de missão, que era o pecado assim, tive pensamentos impuros. Aí eu falava, meu Deus, aí eu não ficava tanto preocupada com impuros, eu ficava preocupada de ter pensamentos impuros, ser um pecado. Eu pensava assim, quem que vai saber dos meus pensamentos? Ninguém sabe dos meus pensamentos. Posso ter os pensamentos que eu quiser. Esse era algo, uma crença que era como eu entendia, mas eu questionava esse pecado. E depois eu vi como ele é um pecado mesmo, se a gente for pensar, né, do poder do nosso pensamento. Mas foi só isso. Mas para eu entrar nesse caminho espiritual, eu sofri um acidente de carro muito grave, em que eu quebrei as 2 pernas. Quebrei os 2 fêmurs, quebrei a rótula do joelho direito, arrebentei os ligamentos do joelho esquerdo e quebrei o meu 4º dedo do pé esquerdo. Então foi um acidente que me deixou praticamente 1 ano sem andar. Eu tive que... E eu trabalhava muito, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tinha uma vida muito ativa. E eu tive que ficar mais parada, né? E nesse tempo... Uma amiga minha que já estava no caminho me convidou para assistir o curso, né, que até o Adalto já falou, da Albertina Fernandes, que foi a nossa primeira orientadora e uma orientadora muito fantástica, que foi esse de meditação e conhecimento superior, que chamavam, e era uma semana seguida todas as noites. Eu jamais poderia fazer um curso desse se eu estivesse na ativa, porque eu trabalhava de noite. Então eu fui tranquilamente, porque eu estava me recuperando ainda, né, do acidente. E na época desse acidente, teve um senhor espírita que eu encontrei na casa de uma amiga minha, e aí ele perguntou, né, eu falei que eu tinha tido esse acidente, ele falou assim, não, mas não se preocupe não com esse acidente, você está começando agora esse é o início de uma vida completamente diferente que você vai ter daqui agora. Então é só uma entrada. Então eu precisei de quebrar as pernas para poder entrar no caminho, porque se eu não tivesse quebrado as pernas, eu não teria entrado, né? Foi assim o jeito que eles fizeram, vamos tirar ela da rotina, porque aí ela consegue. Aí eu fiz esse curso, né? Acho que fiz com a Aurora. Acho que nós fizemos juntas esse curso. E aí a partir daí eu comecei a frequentar e fomos formando grupo de estudo com a Albertina, e foi o início da minha caminhada espiritual, né? E fui encontrando-me cada vez mais nesses estudos, né? Fui achando resposta lá para o meu pecado, que eu não me conformava com ele, e isso, meu acidente foi em 1990. Então, desde então, eu faço parte, né, da Fundação Cultura do Espírito, né, da Universidade da Luz, onde estou com o Adalto e a Aurora, né, e tem sido muito bom essa caminhada, essa construção dessa nossa fundação, né, e que ela é o meu ponto de apoio, meu alicerce para tudo que eu tenho feito até hoje. E aí eu fui expandindo o meu conhecimento, né, as minhas vivências, ampliando a minha consciência, e aí, através realmente da fundação, né, que assumiu essa responsabilidade desse curso de meditação consciente, né, na língua portuguesa, e fui chamada, né, para participar, e estou aqui achando muito bom conhecer as nossas amigas
portuguesas, né, as nossas companheiras de caminhada, e pretendo continuar ampliando cada vez mais a minha consciência. Gratidão a esse grupo muito acolhedor. Obrigada. Bom, não sei se mais. Quanto tempo vamos precisar para fazer a meditação, Aurora? Quem vai fazer? A Aurora fugiu? 15 minutos. Não, fugi não, estou aqui. 15 minutos, ainda temos mais um minutinho. Hoje a meditação não é de Portugal, não? Mas pediram. vai ser o pessoal do Brasil que vai fazer a meditação hoje. Porque eu não tenho as coisas preparadas, eu não tenho estado na minha casa, estou aqui hoje só de fugida. E a Lúcia não vai estar. Então eu vou só partilhar também um pouquinho como é que eu cheguei aqui e como é que eu me ligo a este fogo que todos nós estamos ligados. Quanto a religião seguida, a minha mãe é uma pessoa extremamente, ou foi, uma pessoa extremamente religiosa, ligada à religião cristã, e na aldeia dela era muito, muito, muito intenso. O meu pai, ao contrário da minha mãe, poderíamos dizer que ele era um ateu. E então eu cresci dentro destas duas realidades. Isto em relação à religião e à forma como ela é ensinada e conforme nós conseguimos ver duas vertentes completamente diferentes numa mesma casa. E então não me liguei nem a uma coisa nem a outra. Gosto de entrar nos templos, gosto de estar nos lugares, normalmente sem as cerimónias, porque eu gosto de estar lá dentro em silêncio e a passear na minha montanha. Ao longo do tempo eu fui percebendo que gosto muito de enigmas, de coisas que estão ocultas, de tudo que me levasse a tentar entender algo mais que eu achava que existia e que eu continuo a achar que existe. Gostava sobre os mistérios das pirâmides no Egito, as histórias de Avalon e do rei Arthur, a Atlântida foi uma coisa que na minha juventude me seguiu, e como todos nós não tínhamos nem net, nem... os livros que apanhávamos nas bibliotecas, onde quer que fosse, né? E isso tudo foi uma coisa que me trouxe muita curiosidade sempre, saber porquê, para além do horizonte e para além do horizonte Terra, do planeta. Eu gostava das estrelas, eu gostava dos vetores que ligam as estrelas, dos comprimentos de onda, da luz, do som e de tudo isso. Eu sempre gostei muito. Entretanto, a vida não foi só estudo, não é? Teve muito trabalho, teve as suas coisas, e houve uma parte na minha vida em que eu acho que entrei numa parte assim um bocado escura, e nesse momento da vida, durante alguns anos, eu fiquei doente, mas não era uma doença física, nem tão pouco uma doença só psicológica, era algo que era a minha alma que estava presa e não conseguia comunicar com a personalidade, e nós estávamos ali num problema. Entretanto, comecei à procura de soluções naturais para o meu problema. E entre as coisas naturais que eu fui fazendo, passei por Tai Chi, Qigong, passei por Reiki. Foi o Reiki que me trouxe aqui onde eu estou agora. Através do Reiki eu comecei a libertar-me desse véu mais denso e comecei à procura de lugares onde podia estudar, onde podia praticar, onde podia... E aqui nesta terra onde eu estou, porque eu já passei por muitas, normalmente são 7 anos por cada terra, agora estou aqui há 22 já há muito tempo,
Portanto, quando cheguei aqui, eu juntei-me a um grupo, pequeno grupo, que praticava Reiki e pratica, onde conheci a Angélica e outras pessoas. E um dia, ao ir para o grupo, havia um cartaz que dizia assim: Rede de Triângulos, junta-te. E eu perguntei: o que é isso da Rede de Triângulos? E a pessoa que estava connosco disse assim: a Rede de Triângulos é é um serviço, é um ato de serviço que nós temos para alimentar a parte etérica da Terra. E eu, como gosto de vetores e luz e comprimentos de onda e essas coisas todas, aquilo que ficou logo aqui a cantar, não é? E, entretanto, estava a começar um curso de meditação criativa num outro grupo em Lisboa, que é o GEM, onde fui conhecer a Ana Cerro, que está hoje connosco, o Álvaro, tem estado connosco, e a Lúcia, e fomos todos fazer a meditação criativa. Então foi aí que eu conheci os livros azuis, Alice Bailey, Mestre Tibetano, a astrologia, que a astrologia que eu conhecia era da personalidade perfeitamente, aquela astrologia que às vezes até rimos com algumas coisas que aparecem escritas. E então, neste momento, eu estou num ponto em que continuo com pouco conhecimento, apesar do tempo que já estou, porque eu estou há muito menos tempo que a Lúcia, que a Aurora, qualquer um de vocês, se calhar neste caminho. E estou a adorar estar convosco, estou a adorar ter conhecido gente em quase todo o mundo, porque nós estamos aqui a milhares de quilómetros uns dos outros e tão unidos e tão juntos e tão próximos, quer a nível mental, quer a nível amoroso, quer, sei lá, a tudo, não é? E então eu estou mesmo muito grata por estar aqui, por vocês estarem connosco, por poder conversar convosco e poder partilhar este caminho que, sendo interno e profundo, é tão grupal. Gratidão. Então vamos para fazer a nossa meditação. Temos que ir, né? É sempre bom São uns 10 minutinhos. Então vá, eu vou colocar no sítio. Obrigada pela apresentação de todos vocês. E outro dia eu conto a minha história. Fiquem em stand-by. Mas nós pomos o slide na próxima sessão, Aurora. Não, mas assim, vocês vão ver que participei de várias atividades com os colegas que falaram. Então vamos lá. Foi lindo, viu, gente? A participação de todos vocês. Meu coração assim, ficou ardendo de felicidade. Então vamos retomando gradativamente a nossa calma. Vamos relaxando nosso corpo físico, respirando calma e profundamente. Visualizar o prana entrando através de nossos pulmões e se difundindo por todo o nosso corpo físico. Relaxando a musculatura para que a energia possa fluir de uma forma mais tranquila, enquanto harmonizamos a nossa energia emocional, visualizando o nosso corpo físico como um lindo lago azul, límpido e tranquilo, que reflete a luz da nossa própria alma. Agora podemos acalmar
o nosso corpo mental, orientando-o para tranquilas e elevadas áreas. Vamos então, com os 3 corpos da personalidade alinhados, buscar então o contato com a nossa alma, estabelecendo o primeiro braço do Antakarana. E de uma forma bem tranquila, buscamos o contato com a nossa mônada. Sentimos que dentro dessa energia monádica nós somos inatingíveis, inatacáveis e invulneráveis. Mas ao mesmo tempo nós irradiamos luz, amor e vontade para o bem, para todo o planeta e toda a humanidade. Trago para vocês que hoje uma pequena meditação oferecida pelo mestre tibetano, o discipulado da nova era, conhecida como meditação do coração. E ele nos fala: peço-lhes que ao meditar, neste momento, não se concentre na cabeça e, por algum tempo, o faça no coração, lembrando-se de que o centro do coração está localizado entre as omoplatas e não no coração físico. Contudo, não se detenha em pensar demais sobre os centros ou suas localizações. Agora, simplesmente diminua a intensidade mental e concentre sua consciência um pouco mais abaixo, localizando no chakra cardíaco superior. Não analise em excesso a situação ou o local, nem o propósito ou o porquê. Simplesmente, meu irmão, faça o que lhe é dito e saiba que eu posso saber algo mais do que você sabe. Começamos então sentados confortavelmente, concentrando-nos na respiração lenta e uniformemente, utilizando a respiração quaternária, que é a meditação específica para a raça ariana. Consiste em inspirar, faça-se uma pausa, expire, faça outra pausa e retorne ao processo respiratório. Inspiramos, expiremos. Inspiremos, expiremos. Mais uma vez, inspiremos e expiremos. Concentre agora sua atenção no ponto mais alto possível da sua cabeça. Imagine agora que você é a alma que utiliza o homem inferior como instrumento. Em seguida,
Imagine que a alma age através do centro do amor em seu ser e o energize. Então, relaxe e mergulhe na consciência da alma, que é o próprio amor. Deixe que o amor seja a nota fundamental da sua meditação. Agora, derrame, irradie amor sobre seu ciclo familiar imediato, aqueles com quem está unido em sua vida social, aos seus irmãos de grupo, ao novo grupo de servidores do mundo e a todo o nosso planeta. Observe que isso envolve constantemente a imaginação que a consciência se estabeleceu no aspecto do amor. E agora medite sobre o seguinte pensamento semente por 2 minutos. Eu sinto o caminho do amor. Minha vida irradia esse amor. Encerramos essa meditação focalizando o coração com um poderoso mantra, um dos mantras mais antigos e poderosos, o Gayatri. Ó tu, sustentador do universo, de onde todas as coisas procedem, para quem todas as coisas retornam. Desvela para nós a face do verdadeiro sol espiritual, oculta por um disco de luz dourada, para que possamos conhecer a verdade e cumprir com o nosso dever à medida que caminhamos em direção aos vossos sagrados pés. Mantra Om suavemente por 3 vezes. Inspiramos.
paz e amor para todo o planeta e toda a humanidade. Assim é. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Gratidão. Namastê. E gratidão. Tchau, tchau. Excelente final de noite para Obrigada. todos. Muita paz. Tchau, tchau. Posso dizer Gratidão. uma coisa antes de se ir embora? Isto é Claro. solstício, gente. Também gosto muito de vocês, gosto muito do nosso grupo. É sempre com alegria que quando chega a quinta-feira que temos o nosso encontro. Estou sempre com vocês. Vocês trazem alegria, alento. Gratidão.